Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Esta tarde converso com Marco Teles, coordenador do Europe Direct Madeira. Boa tarde, Marco Teles. Boa tarde, Marta. Vamos falar da atualidade na União Europeia. Primeiro com uma referência à segurança rodoviária. Ao que parece, houve menos vítimas mortais na estrada em 2021 do que antes da pandemia. Certo, exatamente. Portanto, esta notícia vem a propósito de um relatório publicado precisamente esta semana. Ficamos todos com a ideia, sabemos tudo isso muito bem, que na altura da pandemia houve aqui um decréscimo da sinistralidade, como era óbvio, tal como também depois da poluição atmosférica. Só por curiosidade, nessa altura registrou-se uma queda de quase 17%, o que foi um valor fantástico, mas de facto os números agora de 2021 não são muito simpáticos. Portanto, no ano passado terão morrido números absolutos dentro do espaço da União Europeia quase 20 mil pessoas, 19.900 para ser mais exato, e isso representa, portanto, em relação a 2020, um aumento de 6%. Como disse bem, são valores de facto um bocadinho inferiores ao que tínhamos no período pré-pandemia, mas não deixa de ser preocupante. Isso é uma matéria que para mim, por acaso, pela qual nutro alguma atenção pela questão da mobilidade e dos transportes e tudo isso, e de facto são valores que não deixam de ser preocupantes, porque efetivamente há um investimento muito grande em campanhas de sensibilização e, portanto, ainda que fosse só uma pessoa, continuava a ser preocupante. Aliás, há uma estratégia da União Europeia chamada, curiosamente, Visão Zero, traduzindo à letra, e que tem como grande meta que até 2050 o número de mortes na estrada seja precisamente zero. Zero mortes, zero acidentes graves. E realmente hoje, com todo o avanço tecnológico, com todo o progresso que há ao nível da segurança automóvel também e do conhecimento que temos a nosso dispor, realmente é sempre preocupante nós ainda termos registros destes valores. Claro que este é um cenário que não é idêntico em toda a União Europeia, como é óbvio. Há nos países maior gravidade. Maior gravidade, isto tem a ver com muitas coisas, desde a sensibilidade e o aspecto cultural também de cada país, a própria forma como vem a condução, mas as características da estrada, as características do próprio parque automóvel, não é? Como sabemos no nosso país. Pode ser mais antigo. Exatamente, e o nosso país, por exemplo, moderno. os mais envelhecidos, mas para ter um termos de comparação, num rácio de número de acidentes por milhão de habitantes, a média da União Europeia está em 45 mortos por cada 1 milhão de habitantes. Em Portugal este valor é superior, vai em 54, aumentou um pouco em relação ao valor registado em 2020. O campeão pela negativa é a Roménia, tem 92 mortes por cada 1 milhão de habitantes, e a Suécia é referência como boa prática, digamos assim, ou boa prática, um exemplo não tão dramático, de ter apenas, e aqui apenas entre aspas, 20 mortes por cada 1 milhão de habitantes. Ao que parece, os números que se conhecem dos primeiros 7 meses de 2022 não deixam boas indicações. Não deixam. Nestes primeiros meses do ano, fala-se aqui uma estimativa de uma média que aponta para um aumento em cerca de 10%. O que realmente é grave. Nós devíamos estar a melhorar neste aspecto e não a piorar. Pelas razões que aqui falamos, do progresso, da sensibilidade também, e portanto isto obviamente só se resolve com a tal visão holística do problema. Não se consegue apenas operando na questão tecnológica dos automóveis, não se consegue apenas na sensibilização, quer dizer, há tudo aqui um conjunto de elementos que têm sido tidos em conta para se conseguir produzir os resultados desejados. Marco Teles, falemos da emergência energética. A Comissão tem novas propostas que visam colmatar todas as dificuldades que os Estados-membros vão encontrar. As muitas dificuldades e que os cidadãos sentem no seu dia-a-dia e no bolso, com diferenças, uma vez mais, entre Estados-membros, nomeadamente no que toca aqui à questão do gás. É óbvio que não atinge, é um problema que não atinge os Estados-membros todos da mesma forma, mas de facto esta semana foi apresentado pela Comissão um novo regulamento, um novo roteiro, digamos assim, de emergência para fazer face a esta escalada de preços na energia e também para assegurar o provisionamento para o inverno, que é muito importante, sobretudo nos países do norte, do centro da Europa e leste da Europa, como é óbvio. E tudo isso teve agora a sua concretização, digamos assim, na medida do possível, com o Conselho Europeu, que iniciou-se ontem e que terminou precisamente até há relativamente pouco tempo. Há pouco. O que é que estava em causa aqui nestas medidas que foram
propostas para debate neste Conselho Europeu. Sobretudo, 3 aspectos que me parecem, se calhar, os mais importantes, apesar de outras questões paralelas que vão surgindo, mas desde logo a aquisição conjunta de gás, portanto a proposta de, à semelhança daquilo que se fez, por exemplo, com a questão das vacinas, não colocar cada Estado-membro numa corrida à aquisição de vacinas, mas fazer uma compra conjunta. Portanto, foi isso que se fez na altura, com a Comissão Europeia a coordenar o projeto, e é isto que se quer fazer também na questão do gás. Haver um acordo entre os Estados-membros para que essa aquisição seja feita de forma conjunta e, por esta via, se conseguir preços naturalmente mais baixos. Por outro lado, houve acordo neste aspecto? E houve acordo, aliás. Este terá sido aquele aspecto em que houve maior consenso, digamos assim, maior facilidade a chegar ao consenso entre os Estados-membros. Por outro lado, criar aqui mecanismos de limitação dos preços, sobretudo em períodos de escalada em que alcançamos preços proibitivos. Aqui a situação foi mais complexa, havendo Estados-membros que não concordavam com esta situação. E, por outro lado, outros 2 aspectos que me parecem importantes, que é o reforço da solidariedade entre Estados-membros, nomeadamente em situações de emergência em que algum país, por alguma razão, tenha, por exemplo, veja as suas reservas diminuírem de forma drástica, e aí assegurar rapidamente este exercício de solidariedade. E, por outro, também um esforço permanente que tem que chegar a todos da redução dos consumos de energia, seja sobre a forma do gás ou da eletricidade. Aliás, vêm-se exemplos um pouco por toda a Europa, desde as publicidades, os parques públicos, a iluminação pública, a iluminação nas autoestradas. Vi há dias de uma cidade belga que entre as 10 e as 5 da manhã ia reduzir e, portanto, iam as pessoas circular às escuras, digamos assim, obviamente com a iluminação dos automóveis, mas, portanto, ver na medida do possível, porque, pronto, quando não era um problema, nós íamos simplesmente semeando candeeiros em todo o lado. Hoje em dia, realmente é preciso repensar este consumo energético. E depois há medidas de apoio às famílias e às pequenas e médias empresas em particular? Há consenso? Sim, a esse nível? Há consenso. Aliás, na conferência de imprensa que a Presidente da Comissão proferia ontem, ao final do primeiro dia de trabalhos, ela alertava por uma questão de se alocar cerca de 40 mil milhões de euros que ainda estavam disponíveis do anterior quadro financeiro plurianual, portanto, 2014 a 2020. Seria verbas que poderiam ajudar os países mais afetados por esta crise energética, as famílias mais vulneráveis, as pequenas e médias empresas, mas de qualquer forma Ursula von der Leyen reconhece que obviamente este valor não é suficiente. Vai ser necessário mais para apoiar as pequenas e médias empresas e também as grandes indústrias que são naturalmente muito afetadas por esta escalada dos preços da energia. De qualquer forma, concluir talvez esta questão só dizendo uma coisa. Hoje de manhã, embora não tenha tido tempo ainda de ver com atenção o resultado do Conselho Europeu desta manhã do debate, mas estes temas de energias vão ser concluídos mais adiante, portanto, são medidas que ainda vão ser debatidas um pouco mais à frente, mas de qualquer forma, hoje de manhã a prioridade foi dada a outros 2 elementos, a questão da Ucrânia e a questão da China. E aqui parece-me importante, desde logo a questão da Ucrânia, em que há obviamente unanimidade entre os Estados-membros de continuar este apoio. Sabemos que a situação continua a ser drástica. Não se vê aqui uma luz ao fundo do túnel no sentido de termos alguma indicação que as coisas vão mudar, e tanto é que realmente na conferência agora, à hora do almoço, a Presidente da Comissão Europeia referia precisamente esta necessidade de se garantir para o ano, já a pensar, portanto, já no próximo ano, realmente 2023, que será preciso garantir na Ucrânia um fluxo financeiro contínuo para que possa continuar a sua vida de forma minimamente normal. Estima-se, por exemplo, o contributo da União Europeia, estima-se, é um compromisso assumido que no próximo ano o apoio à Ucrânia terá que ser na ordem dos 1,5 mil milhões de euros mensais. Estamos a falar de um valor alto, que vai ser repartido, obviamente, este apoio a um esforço de todos os Estados-membros, a que se junta a uma escala internacional o apoio também dos Estados Unidos e de outras instituições, outros países, como é óbvio, mas da parte da União Europeia vai implicar um esforço financeiro muito grande. Por outro lado, um outro país que foi também tema de debate no Conselho esta manhã foi a questão da China. Isto apenas para referir, que não temos tempo para falar neste aspecto, mas achei curioso que a Presidente da Comissão Europeia não teve qualquer problema em afirmar que, de facto, aprendemos a lição. Ou seja, a União Europeia está atenta ao que se passa na China, às ambições legítimas que a China possa ter no domínio do mercado asiático, mas também na sua posição à escala mundial, e a Presidente da Comissão vai realmente afirmar que estão atentos, veio assumir também que as tensões
relações e as tendências para as tensões têm aumentado entre a União Europeia e a China, e deixou bem claro que temos, para evitar situações como esta que aconteceu com a Rússia, e que ainda nem resolvemos, neste caso específico a dependência energética, mas que também, em relação à China, nós temos essas dependências, nomeadamente no fornecimento das matérias-primas e na área tecnológica. Portanto, isto são dois elementos fundamentais que nós temos que começar a acautelar já, a encontrar parceiros diversificados, fora do padrão atual que temos agora, e portanto, isso vai implicar realmente uma tomada de posição face à China, para exatamente nós ou evitarmos situações semelhantes a estas que nós temos. Um tema diverso tem a ver com um concurso para administradores nos domínios da energia, do clima e do ambiente, portanto um concurso aberto para profissionais nestas áreas, para instituições europeias. Exatamente, temos trazido sempre estas informações sempre que elas aparecem, são concursos da conhecida WEPSO. O WEPSO portanto, traduzido e agora para o português, é o Serviço Europeu de Seleção de Pessoal, portanto, de pessoas que vão trabalhar nas instituições europeias, espalhadas um pouco por todos os Estados-membros, embora, obviamente, ali Bruxelas tenha uma grande concentração. Aqui, este concurso é para o exercício da carreira de administrador nível 6, nas áreas, precisamente, da energia, clima e ambiente. São 54 vagas para a energia, 49 para o clima, 52 para o ambiente, e, portanto, isto vai permitir depois que as respectivas direções gerais vão constituir listas de reserva para depois ir buscar estes profissionais à medida das suas necessidades. Dizer apenas que as pessoas podem concorrer até o dia 22 de novembro, num destes 3 domínios que falei, não se pode concorrer aos 3, e as condições é ser nacional de um Estado-membro da União Europeia, ter uma licenciatura, experiência profissional variável entre 3 a 6 anos, conforme o domínio que nós estamos a falar, portanto é preciso ver o concurso, a abertura, o aviso de abertura, porque as regras são ligeiramente diferentes, e muito bons conhecimentos de 2 línguas estrangeiras, sendo que das 24 oficiais. Dizer apenas só uma coisa, Marta, é que este aspecto e a razão de trazer isto cá prende-se com um problema que nós já sentimos em Portugal, é que neste momento a representatividade de funcionários nas diversas instituições europeias, funcionários portugueses, tem vindo a baixar de forma significativa. Isto começa a ser preocupante porque estamos numa fase em que também temos muitos funcionários a entrar para o período de reforma. Não vamos esquecer que muitos deles entraram já no período em 86, quando nós aderimos à União Europeia, começou esse ciclo também de entrada de portugueses, como também de outros nacionais, de outros Estados-membros nestas instituições, e, portanto, esse alerta tem sido dado. É preciso reforçar, e parece que o problema não é tanto na taxa de sucesso, porque é óbvio que a taxa de sucesso não é 100%, mas a taxa de sucesso dos portugueses não é muito inferior, ou não é muito diferente de outros Estados-membros. A diferença é que, por exemplo, um caso concreto, os italianos concorrem em massa a estas vagas que aparecem. Em Portugal parece que ainda temos algumas reservas, pensamos que é difícil, não vamos conseguir, e será muito importante nós reforçarmos a presença portuguesa nas diversas instituições. Olhamos para o turismo. A Comissão lançou um painel de indicadores do turismo da União Europeia. É um instrumento. É uma ferramenta que está online, e trouxe apenas esta notícia porque, para já, obviamente aqui para a região também tem interesse, tratando-se da área do turismo, mas é muito, muito interessante porque ajuda, no fundo, os diversos destinos turísticos e as autoridades públicas e também, obviamente, privadas ligadas ao setor a monitorizar os progressos no âmbito daquilo que são as transições ecológicas e digitais, que estamos sempre a falar nisto, ao nível da União Europeia. E, portanto, em termos práticos, só para termos uma ideia, o que é que aparece depois nessa plataforma? Vão aparecer 3 indicadores muito interessantes, que é ao nível do impacto ambiental, ao nível da digitalização e da resiliência socioeconómica. Por exemplo, saber até que ponto aquele destino está mais ou menos dependente em termos económicos da atividade turística, por exemplo. Portanto, tudo numa interface gráfica muito interessante. Basta nós entrarmos na plataforma, colocamos lá o destino e, a partir daí, nós conseguimos, havendo naturalmente os dados, conseguimos obter essa informação, mas como eu disse, com uma interface gráfica realmente bastante apelativa e que nos permite fazer comparações no tempo e com outros Estados-membros. Para terminarmos a nossa conversa, vamos olhar a próxima semana e o que pode acontecer de interessante em termos de eventos. Há conversas online propostas pelo Europe Direct Madeira. Exatamente. Há aqui umas conversas online com quem sabe, este é o aspecto que me parece importante. Isto decorre de uma iniciativa que o Europe Direct teve no ano passado.
que foi um conjunto de webinars com peritos na área da informática e especificamente na cibersegurança, ou na cibersegurança, uma vez que o mês de outubro é precisamente o mês europeu da cibersegurança. E, portanto, nesse aspecto, nós vamos retomar o modelo do ano passado, fazendo 3 sessões, no dia 24, 26 e dia 28. O dia 24 dirigido à ligação da cibersegurança com a cidadania, dia 26 ligado à sustentabilidade ambiental e no dia 28 ligado ao ambiente de teletrabalho e, portanto, aos riscos para a privacidade de cada um e também para o controle à distância. Portanto, as inscrições são feitas online, podem procurar no Facebook do Europe Direct, naturalmente a participação é gratuita, mas vão ser 3 temáticas debatidas entre as 20 e as 20h45, com a possibilidade das pessoas que estão a assistir de interagir também com os oradores e colocar as suas questões, as suas dúvidas sobre cada um destes temas. E, de resto, há uma conferência internacional de peritos da União Sim, Europeia. nem a propósito também deste Conselho Europeu e, aliás, do tema com o qual nós começamos este programa, que é uma conferência que irá decorrer precisamente no dia 25, já na próxima semana, uma conferência organizada pela Comissão Europeia e a presidência alemã do G7, em coordenação muito estreita também com o governo ucraniano, que tem como grande objetivo pensar sobre o período da recuperação, a reconstrução e a própria modernização da Ucrânia. Portanto, nós neste momento, obviamente, a prioridade é a questão da ajuda humanitária e um pouco a lógica do pense rápido, acudir rapidamente às emergências que vão aparecendo, mas temos que pensar um pouco mais além e, portanto, o esforço de recuperação daquele país já há de ser uma coisa brutal. E isto tem que ser pensado já muito bem. Sim. E, portanto, nesta conferência vão estar presentes peritos reconhecidos, académicos, representantes de organizações internacionais, grupos específicos de reflexão, setores privados e sociedade civil também, e pretende-se que dali saiam também recomendações para o futuro numa conferência que terá como principal orador o próprio presidente Zelensky, que irá também fazer a sua intervenção. Marco Teles, até à próxima conversa. Até uma próxima e votos de um bom fim de semana, apesar da chuva que aí está, mas pronto. E já agora conduzam com cuidado, não é? Sim, já que foi o tema também de inicial deste programa. Não é? Obrigada, Marco Teles. Obrigado, então.